A gente fala olhando pra tudo pra ali. Vai jogar como se fosse dia 12 ou dia 13? Ai, mesmo, então não posso falar a data também, então beleza. A Fala mania, como se fosse 13. a mania de fazer ao vivo. Aí eu sempre digo a data que eu tô fazendo ao vivo, né? A gente olha pra lá ou pra tu. Em algum momento você pode, a gente vai falar olhando um pro outro, e em outro momento você pode falar olhando para lá também. Quando vai se dirigir para a igreja, se dirigir para alguém, pode falar olhando para lá também, tá? Graça e paz, boa noite, bom dia, boa tarde a todos. Estamos aqui em mais um momento no Falando Entre Nós, hoje com convidados incríveis aqui, o nosso amigo Rafael Leonardo, Pai Senhor, a nossa querida irmã Angélica Pai do Senhor. e o nosso querido irmão Ed. Raspar, gente. Hoje o assunto é top, pelo menos na minha opinião, né? Hoje nós vamos tratar aqui de o jovem de hoje buscando o caráter de Cristo. E eu tenho aqui pessoas que assumiram o desafio, que um dia também já foi meu, de estar à frente de um ministério com jovens, né? Cada um na sua igreja aqui, mas à frente de um ministério com jovens. E com certeza acho que a gente vai ter assunto de sobra aqui para falar. Então, Rafael, acho que você já conhece, Rafael já esteve aqui conosco por uma vez, né, no ao vivo, que foi top, falando conosco aqui. E Angélica e Ed são estreantes aqui conosco, né? Amém. E não só eles são estreantes, como também a minha nova canequinha aqui, ó. Presentinho de duas páginas aí, de duas empresas que são parceiras aqui do FEM, né? A Sua Story e a The Dreams Joias. Muito obrigado, cara, muito legal. Gostei demais. Bom, como a gente sabe, eu costumo sempre pedir para que os nossos convidados se apresentem, então eu quero pedir aqui para que, começando por Angélica, que é a única mulher na mesa, né? primeiro ela. Vamos pedir para que a Angélica se Bem-aventurada apresente. entre os homens. Bem-aventurada seja entre os homens. Então, Angélica, fica à vontade, se apresenta, por favor. Amém. Diga seu nome, a cidade de onde está falando. Meu nome é Angélica. Eu, junto com o Ed, tenho liderado hoje o Ministério Extreme lá na nossa igreja Família que Ama, né? Que é o nosso Ministério de Jovens. E assumimos essa missão, né? Ed, por favor. E eu, assim como Angélica, casado com Angélica, estamos na igreja Família que Ama. Somos líderes do Extreme de uma célula jovem. Esqueci. E é isso aí. É isso aí. Amém, louvado seja Deus. Meu nome é Rafael Leonardo, um dos colaboradores da Igreja Batista do Boni, que junto com alguns amigos a gente está liderando a juventude da Igreja Batista do Boni. Estamos aí para o que der e vier o que o Senhor derramar em nossos corações. Aleluia! E eu sou Josemar. Olá, tudo bem? Josemar Nunes. Sim, que maravilha, que glória. Bênção demais. Se a gente se demora, a gente vai começar aqui a bater esse papo sobre o jovem de hoje buscando o caráter de Cristo, sobre as suas dificuldades e desafios, né? Eu quero começar aqui com a Angélica. Angélica, vocês assumiram um ministério de jovens na igreja FQA, que é a Igreja de Família que Ama, e você e o Ed, que são casados, e assumiram esse desafio. Hoje em dia, na tua visão, Angélica, eu quero ouvir a visão separada do casal. Sei que vocês são um, mas eu quero ouvir a opinião de cada um. Hoje, na sua opinião, qual a maior dificuldade do jovem ele imprimir a identidade ou o caráter de Cristo? Amém. Eu acho que a maior dificuldade é a influência do mundo, né? Porque o jovem, geralmente, ele é muito influenciado. E o mundo influencia muito. E a gente sempre costuma dizer que nós temos que influenciar para o bem, enquanto o mundo está influenciando para o mal, né? Nós temos que influenciar para o bem. E eu acho que a maior dificuldade deles é essa, é saber relevar, né? O que vem de Deus, o que não vem de Deus. O que é certo, o que não é certo. E eu acho que o ápice de tudo isso são relacionamentos. Geralmente relacionamentos mais afastam de que atraem para o reino de Deus. Então a gente tem muita dificuldade nessa área de relacionamento, é a área mais difícil de tratar, porque geralmente quando eles se relacionam com pessoas que não são cristãos, eles tendem a ir junto ao invés de trazer para perto, né? Uau, é forte isso aí. Relacionamentos mais atraem do que o que mesmo? Afastam? Mais afasta do que Mais afastam do que Dependendo, a gente verifica aqui na fala da Angélica que a intensidade que é se dada. Por exemplo, se o jovem busca um relacionamento com o povo de Deus, né, ainda tem uma relutância,
Isso. Mas quando a gente vê, quando ele se relaciona, que é a grande maioria do tempo dele com o mundo, a gente verifica que é o mundo que atrai ele por causa dos... E o que vai ser desenvolvido em nossa conversa. Eu acredito que seja desse ponto de vista que a Angélica deve falar. Isso. Pro jovem homem, Ed. Jovem, eu acho que acredito que seja mais difícil, porque, como a maioria sabe, homem é muito pelo carnal, pelo o que vê, pelo que pode tocar. Então, a geração de hoje, com tudo nas mãos, com o smartphone, o homem prefere estar com as coisas fáceis do mundo do que estar na presença de Deus. É o que a gente conversa até com, acho que o Rafael posso falar até melhor que a gente, com mais tempo, que só vê tudo fácil. Então, ser crente acaba sendo chato na cabeça deles. Porque o mundo tem Eles não muita conhecem, coisa, né? porque eles nasceram, muitas vezes, de família que já vivem isso, do mundo, como inspiração de pais, de tios, como foi comigo. Minha inspiração era meu primo, que não tinha nada a oferecer para de Deus, uma pessoa muito boa, sempre foi, mas o lado dele era 100% carnal. Então eu cresci vendo isso. Então minha referência era uma pessoa do mundo. A atmosfera sempre era essa. Então, para eu chegar e conhecer Jesus foi bem complicado, como é hoje. O pessoal, como eu falei, tem tudo na mão, pode sair, pode fazer Tem o que acesso à quer, pornografia, né? a hora que quiser. Então, eles preferem estar na alegria momentânea, passageira, do que estar na alegria com Deus. E a gente, como líder de jovens, a gente busca muito mostrar isso. Que a gente, como crente, como cristão, a gente sim é alegre. A gente tem a verdadeira alegria, não aquela alegria do mundo. Aleluia. É. E aí, Rafael? Muito bom, muito obrigado pela contribuição de todos aqui. Eu digo que é a nossa roda de conversa, né? Um polidiálogo. E eu percebo que na fala de Angélica e de Ed, a gente verifica que é a ausência, muitas vezes, da busca ao Senhor, né? Quando o Ed fala que a disponibilidade dos meios de comunicação estava muito fácil, antigamente tinha outro, não quer dizer que não se pecava, mas a disponibilidade das informações estão em tempo desenfreado. É muito rápido as informações, porém, até dentro do reino de Deus tem que ter um pouco de cuidado com isso, porque nunca foi gerada tanta informação como nos últimos anos, nas últimas décadas. Mas também, junto com as informações, não existe um linear de conhecimento. Existe muita informação, mas não existe a apropriação, que é o conhecimento, né? Que a gente possa botar em prática. Com certeza vocês devem ter lido, como todos, e vocês precisamos ter essa ideia de estar se apropriando dos meios, né? Ver psicologicamente todos os meios, o contexto histórico que o jovem está inserido, não é algo que deve ser assim, não. Eles pegam por isso, eles estão respaldados, não. A gente tem que ter o cuidado de falar, a gente entende que são suas fraquezas, vocês têm suas fraquezas, vocês têm traumas, vocês foram estrupados, vocês têm traumas familiares que respaldam no reino. Mas não existe nada mais edificante do que a palavra de Deus. Quando a gente verifica no crescimento espiritual, a gente verifica que precisa-se da meditação, da palavra, da oração e do jejum. Hoje em dia, Ed e Angélica e Josemar, chamar um jovem para uma consagração tem sido algo fácil? Por quê? Bate de frente aos desejos que vocês trouxeram no início de nossa conversa, que é mortificar a carne para que o espírito venha aflorar. Dentro de todos nós existe uma militância entre carne e espírito, e sobrevive aqueles que é mais alimentado. Se eu dou vazão à carne, logo a carne vai reinar. Para os jovens ainda é mais difícil. Por quê? Porque eles são bonitos, eles são cheios de vigor, ele tem várias possibilidades, eu estou curso, eu estou isso, aquilo outro. Não quer dizer que nós, adultos, não temos, passamos por dificuldades. Mas para eles, porque eles estão em formação de caráter, que é o ponto principal do caráter que vamos chegar hoje, é um patamar muito frágil de se lidar. Porque a gente tem até a forma de lidar com eles. Porque senão a gente bota tudo a perder. Isso. Passa a minha... A formação de caráter que Rafael fala é a formação de caráter cristão, né? Porque o caráter pessoal do indivíduo
segundo a psicologia, é formado até o 5º ano de idade, né? Então, ali os pais com quem a criança convive, é forjado o caráter da criança, né? Mas no reino de Deus, o caráter é forjado muitas vezes a duras penas, né? É um processo, tanto é que a ciência, através da psicologia, diz que é forjado o caráter da criança nos primeiros 5 anos. Então, quanto tempo deveria levar um jovem cristão para que se pudesse enxergar nele o caráter de Cristo? Existe um tempo predeterminado, estabelecido? Será que existe ou não? Eu verifico dentro das Escrituras Sagradas, essa palavra, por gentileza, que é um fato muito importante que não pode ser deixado de ser falado aqui sobre a questão da família. O rei Ezequias, ele era um rei excelente. Ele voltou às práticas que agradavam a Deus. Depois de muito tempo o povo de Deus está pecando. Ele era excelente. Ele, de fato, no seu reinado, ele era um cara que a gente batia palmas. Mas existia uma coisa que ele pecou. Ele pecou com a sua família. Manassés, seu filho. O que sucedeu a ele foi Manassés. Certo dia, Isaías chegou para ele e perguntou, recebeu uma resposta do Senhor dizendo assim, vá até o rei e diga que ele vai morrer. Ele virou a cabeça da parede e disse assim, por que está acontecendo isso comigo? Se eu sou, em outras palavras, eu sou um cara fiel, tudo isso, aquilo outro. Ele foi, em pouco tempo, o profeta deu a sentença. Quando não demorou muito, a conversa de Ezequias com Deus fez com que mudasse a situação que ele estava vivendo. Ele acrescentou mais 15 anos, né? No decorrer da sua vida, no 3º ano do seu reinado, o seu filho nasceu. Mas ele começou a fazer coisas que agradavam a Deus. E Deus falou assim, Ezequias, tua geração não vai ter um reinado. Ezequias disse assim, boas são as suas palavras. Como é que tu acaba de escutar que tua geração não vai... Imagina, é uma menina, né? Vocês têm uma menina. Qual é o nome dela? Clara. Clara, beijo. Clara chega a Deus e fala assim, Ed, Angélica, vocês não vai ter mais descendência. Vocês iam receber essa palavra com alegria? De jeito nenhum. Porque ele está dizendo que meus filhos não vai ter mais parte no reino. Ele está dizendo, seu filho vai ser eunuco e vai ser dominado por outro rei. E é onde chega a túnica desse primeiro ponto. O que é que estamos preparando para as nossas próximas gerações? O que é que estamos preparando para os jovens dessa geração? Nesse ponto inicial, eu tomo como nossa responsabilidade forjar o caráter do Senhor Jesus Cristo. Porque eu sou da área da educação. Muitas vezes eu me deparo com problemas éticos e morais que não são trabalhados. Mas é minha função, professor, fazer isso? Não. Mas eu, como um indivíduo que zela pela educação, eu tenho que ter a minha intervenção. Eu tenho que ter algo imediato. Imediato tem que ser feito agora. O imediato é para depois. Então nós como líderes, você como líder, temos que ter uma intervenção divina sobre a vida do outro. Porque a gente somos formadores de opinião. Isso. Se não nos impondo, nós nos tornamos coniventes do erro do mundo que está querendo ser implantado dentro da nossa igreja. A parte que eu encerro aqui, gostaria de passar para os colaboradores. É isso aí. Eu quero, só aqui, eu fiquei entalado com a pergunta dele. Como foi a pergunta que você fez? O que estamos deixando para a próxima geração, né? O que estamos deixando para a próxima geração? Fica à vontade, Como ele falou, né? Eu acho que é um papel importante nosso como líder de jovens, implantar o caráter de Cristo neles, e eu acho que o exemplo tem que partir de nós. Porque eu acho que se eles não veem Jesus em nós, se eles não veem Jesus em nossa vida, eles não vão querer viver o que a gente tem vivido, né? Então, acho que a gente precisa ser o exemplo
que eles querem seguir. A gente precisa ser, até Paulo falou, né? Ser meus imitadores como eu sou imitador de Cristo. Eu acho que a gente tem que viver essa realidade de Paulo, né? De formar imitadores de Cristo, não imitadores nossos. Não vou imitar Ed, não vou imitar Angélica, não vou imitar Rafael, mas vou imitar Jesus, que é aquilo que eles vão ver em nós. Nós temos que transparecer Cristo, né? Eu até falei isso no extremo passado agora, né? Que a gente precisa transparecer Cristo onde quer que a gente andar. E talvez se eles enxerguem isso na gente, é mais fácil deles entenderem. Eu também posso fazer, eu também posso ser assim. E eu sou aquela líder que geralmente eu motivo muito, né? Sempre algumas das meninas chegam e falam, mas não vai dar para eu fazer isso, eu não consigo ministrar uma oferta, eu não consigo fazer algo. Eu digo, não, você consegue, porque quem vai lhe usar é Deus, e você precisa fazer para Jesus. Não é para agradar a gente, né? É para agradar a Deus. E eu sempre confronto muito, mas não é fácil fazer as coisas do mundo e agradar o mundo. Então a gente precisa ter no nosso coração essa certeza de que a gente tem que agradar a Deus. E eu acho que existem os maiores desafios são esses, né? Implantar o caráter de Cristo. E assim, essa galerinha de hoje, eles estão privilegiados. Porque assim, há 10 anos atrás, pelo menos na minha visão que eu tive, eu não tinha líderes chatos que pegue no pé, que ensine, que mostre a palavra, que mostre o caminho que ele deve seguir. Verdade, eu mesmo não tive. Era um pessoal que eu queria conhecer, mas eu não tinha ninguém perto. E a gente consegue fazer isso hoje. Os jovens que são da igreja conseguem chamar os amigos, que a gente vê muito nas escolas, que é o intervalo bíblico. É um momento que os jovens mesmo eles estão lá mostrando o caráter de Cristo. E antigamente, infelizmente, a gente não tinha muito acesso a isso. A gente não tinha um intervalo bíblico na escola, né? A gente não tinha esse momento de estar junto, esse momento de ensaio, esse momento de comunhão na nossa cidade. E eu acredito que um ponto positivo que está ajudando nesse desafio é isso, é a aproximação com esses jovens. É difícil, né? Porque a gente percebe que quando o Senhor fala lá para Jeremias, olha, come este livro, come o livro. No começo, Jeremias, esse livro vai amargar, vai ser ruim, vai amargar, mas depois, Jeremias, vai ter sabor de mel, vai ser doce como mel, né? Forjar o caráter de Cristo. Aí Paulo é um dos apóstolos que no Novo Testamento ele tratou muito dessa questão de forjar o caráter da igreja em Cristo, né? E é um processo, não é algo simples, não é algo rápido. E há casos e há casos. Tem casos, Rafael, que é rápido, Angélica. Tem casos que a pessoa vive uma transformação, passa a adquirir um caráter, uma identidade em Cristo que parece que foi da água para o vinho, um milagre, da água para o vinho, de João 2. E isso é incrível. Mas, olha o que Paulo diz em Gálatas 4,19. Vê só o que ele diz. Mas, filhinhos, por quem de novo sinto as dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. O 18 diz, é bom ser zeloso, mas sempre do bem, e não somente quando estou presente convosco. Aí é quando ele diz, filhinhos, por causa de vós, de novo, sinto as dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Ele fala, sinto as dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. O investimento de Paulo na vida das pessoas é um processo que é doloroso. É doloroso para quem investe em forjar o caráter de Cristo em alguém, como para quem está sendo forjado também. Porque quem está sendo forjado não é fácil. Vocês trouxeram aqui dificuldades e desafios de uma juventude que tem hoje, a minha juventude, eu, Josemar, eu não tive na minha mão um smartphone que me dava acesso à pornografia, que me dava acesso à secularidade como um todo, música, assuntos, vídeos, assuntos que me levam à curiosidade que antes eu tinha sobre uma possível droga, uma possível bebida, um possível lugar.
não passava de curiosidade, porque eu não tinha acesso real a isso. Mas a juventude de hoje tem tudo isso na palma da sua mão e em tempo real, porque a promiscuidade hoje, a pornografia hoje, como se fala, a sexualização hoje, você pode viver ela em tempo real através do seu smartphone. Sim. Naquela mesma hora você encontra alguém, faz uma chamada de vídeo e você vive a impureza no ato, no momento. Paulo, ele fala que voltava a sentir, ele não é mulher, ele usou uma figura de linguagem aqui para dizer, volta a sentir dores de parto. Ele não é mulher, ele nunca teve um parto, mas com certeza ele já viu ou sabe como é o parto. E ele diz, olha, é doloroso, mas depois que a criança nasce de um parto normal, a analogia é simples. Depois que a criança nasce de um parto normal, eu não sou mulher, evidentemente, mas minha esposa também não teve parto normal, mas eu conheço, pronto, a esposa do Rafael, eu conheço outras mulheres que tiveram seus filhos de parto normal. Elas relatam que a dor é intensa, mas depois que o bebê nasce, é um alívio na hora. Ele é gerado, você sai, acabou. Então, só o que Paulo está dizendo aqui, olha, eu voltei por causa de vocês a sentir dores de parto, porque eu estou forjando em vocês o caráter de Cristo. Ele disse, olha, as dores de parto é até que Cristo seja formado em vós. Quando vocês nascerem de novo, ter o caráter de Cristo forjado em nós, significa, remete a quê? Ao novo nascimento de João capítulo 3, ao novo nascimento. Então, não é fácil, não é fácil. E o que pode, assim, eu iria um pouquinho além. O que pode, Angélica, Ed, o que pode a gente hoje, Rafael, identificar em alguém se aquela pessoa tem o caráter de Cristo forjado nela? Se ela tem caráter cristão, como a gente pode identificar hoje? Eu acho que pelas atitudes, né, num todo. Eu acho que quando a gente vive Cristo, a gente transparece Ele em tudo, nas nossas atitudes, em publicações, por exemplo, de redes sociais, né? Hoje a gente tem acesso às redes sociais muito fácil, e é muito fácil você compartilhar o que é bom ou compartilhar o que é ruim. E eu acho que isso mostra muito se um jovem tem um caráter de Cristo ou não. O que é que você tem publicado nas redes sociais? A gente costuma sempre perguntar assim, o que é que você faz quando ninguém vê? Porque quando eu estou na frente do meu líder, quando eu estou na frente do meu pastor, é muito fácil ser cristão. Mas e quando ninguém vê? O que é que eu tenho feito? Eu acho que quando ninguém vê, aí é que está o ponto. Uau. É quando mostra que a pessoa realmente tem um caráter de Cristo, né? E a gente usa muitos exemplos até de discípulos mesmo, né? Que ele até tem um testemunho a contar dele. O pessoal acha muito que está só, né? Que está lá sozinho no seu quarto, ou está em outro momento, mas o que a gente sempre implanta neles é mostrando que ele nunca está só. Se o Espírito Santo está lá perto dele, ele nunca vai estar sozinho. E a gente contou até um relato numa administração que um novo convertido nosso, ele estava assistindo um jogo do esporte. Nem era tão novo convertido assim, né? 3, 4 meses. E ele estava lá no ambiente dele, sozinho, na roda de amigos. Só que eu estava atrás dele. E ele não viu que eu estava atrás dele. Quando ele ia soltar com a palavra que não condiz, eu disse boa noite. Aquele menino gelou na hora. Que ele ouviu a voz e reconheceu, né? Quando ele virou, eu disse, eu estou aqui. Pegou fogo. Então a gente tenta mostrar isso não através de mim, mas que Deus está lá perto deles. Quando ele está lá sozinho, vendo alguma coisa que quando acha que ninguém vê, né? ninguém vê, tem alguém perto dele. E como a Angélica falou, tem como ser diferente, postagens, modos de agir, muitas vezes alguns modos de se vestir, que mostra que você tem o caráter de Cristo, não focar em vestimento, mas tem algumas vestes que não condiz com uma pessoa cheia do Espírito Santo. Então, a gente sempre tenta relatar isso, postagens principalmente. A gente diz que o smartphone é uma arma, pode ser usado para o bem ou para o mal. Se eu chego e pego uma dancinha do TikTok e vou lá dançar, fazer com minha esposa, eu estou atraindo coisas ruins. Estou mostrando que
sou cristão, mas eu posso fazer qualquer coisa. Mas quando eu pego lá meu Instagram, eu posto uma mensagem bíblica, eu posto uma ministração, eu mostro um culto, eu estou mostrando que aquela arma pode ser usada também para o bem. Então, o desafio, voltando para os desafios, é um dos que a gente busca mostrar a essa geração. Tanto pode ser usado para trazer morte como trazer vida, né? Porque quando a gente usa as nossas redes sociais para ministrar uma palavra, a gente pode resgatar vidas para Jesus e muitas vezes a gente usa para fazer o contrário, né? Então... Eu louvo a Deus, cada graça multiforme do Senhor Jesus Cristo. Amém. Enquanto ele estava falando, o Senhor estava falando no meu coração. E quando ele fala assim, ele nunca está só. Lá em Mateus, no finalzinho, diz assim: eis que estarei convosco durante todos os dias de vossa vida até a consumação dos séculos. Quando tu fala, eu estou aqui, a gente vê a importância de um líder. A importância de um líder de fato. Não é um moleque que está ali se lidando com vidas. É um cara que está disposto a receber dobrado. Porque quando você vê na polícia, quando um policial recebe algum inquérito, ele recebe dobrado. O juiz recebe dobrado por um réu que não tem a mesma patamar. Ele é o mesmo crime, mas ele recebe dobrado porque ele tinha ciência do que estava fazendo. Né? O Senhor fala no nosso coração nessa noite que a gente, quem muito é dado, muito é cobrado. Não é? E a presença de um líder que diz assim, eu estou aqui, remete ao Espírito Santo. Aleluia. Porque ele diz assim, filho, eu estou aqui. Mesmo que você tenha dado as costas para mim, eu estou perto de vocês. Muitas vezes eu estou pronto para lhe carregar nos braços. Existe uma ilustração que fala, certo dia eu percebi que tinha só 2 pegadas na areia. Né? Comecei a me questionar e dizendo que, poxa, Deus me abandonou. Cara, como é que pode um Deus que faz tudo? Que ele promete a vida aos seus, e eu vejo que só existem 2. Ele me deixou sozinho, me deixou sem nada, e hoje estou à mercê do destino. Aí o Senhor fala para ele, meu filho, você não entende bem, você não entende bem as coisas, não. No momento que você me viu 2 pegadas na areia, era eu que estava ali carregando. Aleluia. E o Senhor Deus é como a ilustração do pai que aguarda o filho voltar. O filho pródigo. Né? Ele sempre está à procura do seu. Ele sempre está à procura de um coração e um espírito contrito. A palavra de Deus diz o seguinte, que um coração quebrantado, um espírito quebrantado, e um coração quebrantado, espírito quebrantado e coração, espírito quebrantado e um espírito contrito, ele não vai abandonar. Então o Senhor diz assim, eu quero fazer grandes coisas no meio dessa juventude, mas eu preciso que você esteja num patamar de espiritualidade que seja irrepreensível. E o Senhor tem falado bastante sobre santidade ao meu coração. Há uns 2 meses atrás eu perguntei à minha esposa o que é que está me atrapalhando de viver a santidade verdadeira. E você olha para mim e diz, meu esposo está vivendo a santidade. Ele disse assim, as redes sociais. Mas não é pornografia não, Rafael, não é pornografia não. Porque você fica muito tempo desperto com besteira. Por exemplo, umas piadas assim, os negócios abestalhados, eu gosto, toda abestalhada não. Aí eu fico lá horas e a mercê. Eu poderia estar investindo isso. Foi quando o Espírito Santo diz assim, faça isso. Aí foi quando eu comecei a consagração, né, o jejum. Desde março eu estou no propósito de não comer trigo de forma nenhuma. É uma façanha para igual quem gosta de pão e macarrão. Mas ele diz assim, Tito 3,5, para a gente não pensar que a obra depende da gente, ele diz o seguinte, Paulo diz o seguinte em Tito: não por causa de atos de justiça por nós praticados, mas devido à sua misericórdia, ele nos salvou pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Nunca dependeu da gente. Aleluia. Nunca foi capacidades humanas. Porque se você
Angélica me conhece, assim, por me ver, porque eu tenho relação muito com o seu irmão. Isso. Né? Eu tinha muito relação com o Jason. E eu era um cara que vocês não imaginariam que eu estaria aqui hoje. Que enquanto a mãe dela estava lutando para Jason ficar em casa lá, eu estava chamando o Jason para ir beber. Ainda bem isso. Não era nada. Eu estava chamando ele para ir beber, para fazer outras coisas que não eram. Mas chega um tempo que o laço do Senhor, né? Tem um instrumento chamado agrilhão, eu acho que é agrilhão, que ele tem um ferro que as pessoas que conduzem os gados, ele utilizam para dar no calcanhar do boi para ele botar o prumo. Né? Incomoda, é um negócio contudo, imagine. Mas Paulo utiliza dessa figura para dizer assim, que o agrilhão do Senhor está à disposição daqueles que o amam. Ele está corrigindo, juventude, ele está nos corrigindo, porque ele nos ama. Lá em João escreve lá em Apocalipse, eu advirto aqueles que eu amo. Né? Ele está disposto a fazer. E ele fala assim, o agrilhão do Senhor Deus, ele gera vida, mas o agrilhão do maligno, só morte. Só morte. Eu sei que vocês têm vivido dias difíceis. Muitas vezes vocês dois estão só, porque ser líder muitas vezes está só. A não ter uma multidão que tenha incompreendido o que Deus quer derramar dentro do coração de vocês, tem derramado no coração de vocês, e a gente não pode ser egoísta de ficar só para o nosso viver, no nosso bel prazer. A gente às vezes fica angustiado, sofrendo, porque queremos ver a mudança dentro da igreja, no cenário nacional. Não estou dizendo para a Igreja Batista do Borri, porque eu seria muito egoísta. Eu quero que todas as igrejas genuinamente cristãs cresçam na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Então, as dores o que você tem recebido do Senhor, o que vocês têm recebido, o que essa casa tem recebido do Senhor, não está sendo fácil para vocês. Porque é dor, é sofrimento. Porque uma exortação, você chegar com uma exortação para um jovem, eu fui jovem, não queria escutar, eu era o cara da vez, não queria escutar, eu tinha razão em tudo. E você querer forjar o caráter do Senhor na vida do nosso jovem, não é fácil. E passa a palavra. É assim, uau, né? Olha aí. Bom, eu perguntaria então assim, de tudo que a gente já falou aqui, a gente falou sobre o que a gente vai deixar para gerações futuras, a gente falou das dificuldades, dos desafios, né? A gente falou aqui do processo do jovem adquirir o caráter cristão, e não só do jovem, do homem, da mulher, do idoso, do ancião, da criança menos, mas vamos contar a parte da adolescência, que é a fase mais complicada, mais crítica. Que ferramentas a gente tem para que o jovem, para que o homem, para que a mulher, ela comece a forjar esse caráter, comece a adquirir? É preciso algumas ferramentas, porque isso é um processo, é algo que você vai ter que trabalhar. É algo que vai ser um pouco sofrido para alguns, ou até para a maioria, eu arriscaria dizer, mas é um processo que todos teremos que enfrentar. Uns com mais facilidade, outros com mais dificuldade. Uns com mais ajuda, como vocês inclusive relataram, né, que no início para vocês não tinha aqueles líderes chatos, né? Líderes chatos, para indicar o caminho, né? Para indicar o caminho, a luz, o certo e distinguir o errado. Mas hoje vocês são essas pessoas. Nós temos aprendido algo, Rafael, uma frase que eu amo muito, a gente usa muito essa frase, que é: eu sou a forma que forma. Isso. Então, se eu quero ver uma juventude com o caráter forjado em Cristo, eu preciso ter o caráter forjado em Cristo. Porque, como a Angélica bem citou aqui, Paulo, se é de meus imitadores, como eu sou de Cristo, eles vão imitar a Cristo, mas vendo minhas atitudes em Cristo, né? Então, isso é tremendo, cara. Isso é algo incrível, mas só que é penoso também. É penoso, porque, não sou exemplo para ninguém. Nós somos exemplos para as pessoas. Mas eu queria saber, que ferramentas essa juventude tem
para buscar adquirir essa formação, esse caráter em Cristo. Eu gostaria de dar só um adendo na sua fala. Estamos arrodeados de sentinelas. Quem diz assim que eu não sou exemplo para ninguém, a Bíblia diz que a gente está rodeado de sentinelas. Quando fala de sentinelas, temos pessoas nos olhando o tempo todo. Hebreus 12. Então não é justificativa de ninguém dizer que não é exemplo. Ou é exemplo ou mau exemplo. Então, é aquele negócio, estamos todos. Desde o levantar até o se deitar, a gente tem quem esteja vendo. E eu esqueci de falar, quando a Angélica falava naquela questão, tem que ver o fruto do Espírito nas nossas vidas. Porque a árvore só é reconhecida pelos frutos. Então, é justamente isso. Passo a palavra para o meu colaborador. E aí? Quais são as ferramentas, no caso, que eles têm acesso, né? Aqui, fique à vontade. Falhar, a que você quiser. Uma das é essa, fique à vontade. Eu acho que hoje eles têm acesso a ferramentas que na nossa época de adolescentes a gente não tinha, né? As redes sociais é um dos maiores exemplos onde eles podem ter lá ministrações que vão edificar a vida deles, vão ter líderes que eles vão poder seguir nas redes sociais e vão passar palavras. Hoje a gente tem acesso à Bíblia muito fácil, a gente tem Bíblia no smartphone, a gente não precisa necessariamente ter uma Bíblia, a gente tem Bíblia em várias linguagens, tem essa nova linguagem aí transformadora, né, que é uma linguagem bem jovem, muito boa, que eu acho que eles conseguem, porque a maioria das dificuldades do jovem é não saber interpretar a Bíblia. Então, quando a gente tem uma linguagem hoje mais nova, uma linguagem mais, vamos dizer assim, fácil, né, explícita, né, que diz as coisas muito fácil, eu acho que eles tendo acesso a essa ferramenta é um dos principais pontos, porque eles vão ter prazer em ler a Bíblia, porque eles vão ler a Bíblia, eles vão entender o que a Bíblia tem falado. E eu acho que quando é aquelas linguagens que eles geralmente não entendem, é mais difícil. E na nossa época não tinha muito acesso a uma Bíblia jovem, a uma linguagem jovem, né? Era uma linguagem mais tradicional, né? Era uma linguagem mais tradicional. E aí eles não conseguem entender. Eu acho que hoje... Arriscar dizer até uma linguagem mais culta, né, Rafael? Uma linguagem mais culta. Eu acho que hoje essa linguagem facilita. Maior, por exemplo, Almeida mesmo. Almeida, eu verifico que, para mim, é muito difícil. Eu sou da área acadêmica, mas Almeida, não é a questão que seja errado utilizar ela, mas o meu patamar de conhecimento, às vezes, não... Eu ainda prefiro a linguagem mais tradicional, mas eu não consigo me adaptar à Bíblia na linguagem de hoje. A Angélica foi muito feliz aqui quando ela citou que hoje você tem a facilidade, não que o jovem... O patamar do cara não é fácil, não. Não que o pra jovem... gente que trabalha com jovem é melhor a linguagem de hoje, né? Não que o jovem não possa ter uma Bíblia física, mas hoje a facilidade, aquela mesma facilidade da pornografia, daquilo que é impuro, daquilo que é insensato, da falta de bom senso na rede social, que o jovem tem no smartphone, ele também tem um acesso facilitado a momentos de adoração, a Bíblia em várias linguagens facilitadas ao seu nível de conhecimento, à sua faixa etária. Então, foi muito feliz a colocação de Angélica, mas vamos ver, tem mais alguma ferramenta que a gente pode usar, que o jovem de hoje pode usar para começar ali a forjar o seu caráter em Cristo? Não, acho que a Angélica falou praticamente tudo nessa linguagem, a meu ver. A facilidade, como você bem falou, da pornografia, é a mesma facilidade que você está conectado com Deus. Hoje mesmo no trabalho, eu disse, caramba, queria escutar uma mensagem. Estava de fundo lá, botei uma pregação, até para chegar ao Duarte. Passei a manhã e a tarde escutando. Eu podia estar botando uma música do mundo, podia estar fazendo qualquer coisa. Mas a gente prefere mostrar e fazer o diferente. Peguei, me edifiquei, aprendi mais da palavra. E hoje os jovens precisam entender que eles podem fazer, que eles precisam, né? Não podem, eles precisam fazer isso. Não é uma dancinha pro TikTok, não é uma música, não é alguém dançando que vai edificar eles. Ou até a dança do TikTok, eu não tenho problema. Mas qual é o intuito daquela dança? O que é que eles querem? Porque existe, eu acho que a túnica desse ponto agora
a mensagem central é o seguinte: o que é que tu tem no coração? Né? É aquele, onde está o teu coração, ali estará o teu tesouro. Não é um canal de entretenimento que vai fazer com que você faça, não. No canal de entretenimento tem as coisas boas e tem as coisas maus. Isso. Cabe a mim discernir o que é que eu devo utilizar. Eu penso que é justamente isso. É o conteúdo que a gente vê no TikTok. Eu não assisto TikTok, eu não sei nem mexer nisso. Mas eu verifico que existe o seu lado bom e tem o seu lado mau. Mas quando você vai para o reino de Deus e você faz uma comparação, o que você vê lá, não sei quantas visualizações, é porque eu sei que o meu amigo usa, aí 3 mil, 15 mil, 20 mil, 40 mil, 1 milhão de visualizações de pornografia ou promiscuidade. Você vê a palavra de Deus, e aquele negócio, é os valores que a nossa sociedade está querendo implantar dentro do meio da própria igreja. Porque tem muita gente, quando ele fala TikTok é perfeito, Kawaii perfeito também. Tá? Que é aquele negócio, o que é que nossa juventude está se apropriando? Qual é a base, né? E eu gostaria que a gente lesse uma das ferramentas que Josué perguntou, né? É a própria palavra de Deus. Mas em Efésios, ele é bem direto. Quais são os atributos que a gente tem para a gente vencer o maligno? Fala das armaduras de Deus. E as pessoas às vezes dizem assim, os frutos, né? Na verdade é o fruto. É o fruto, com suas do versículo 10 até o 18. E a gente vai fazer o seguinte, a gente vai fazer que nem a gente faz com os jovens. Cada um vai ler um versículo, vai chocar as linguagens, mas a mensagem a gente vai deixar no tempo. 10 a 18, armadura de Deus, 6. Aí, enquanto estamos procurando, existem redes sociais que vêm atribuir, existem algumas plataformas de artigos que eu posso me apropriar, porque toda vez que eu vou estudar alguma coisa, eu vou procurar artigos científicos que venham subsidiar ou livros que venham trazer algo para a nossa vida. Sempre Versão tem... transformadora, e a tua é nova, ok? Nova tradução, na linguagem de hoje. mas é que É assim mesmo. a gente completa. Vamos lá. Finalmente fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. 11. Reviste-vos, eita! Até eu me enrolei agora. Revesti-vos. Até eu, que essa palavra está tão diferente aqui. De toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Pois nós não estamos lutando contra seres humanos, mas contra as forças espirituais do mal que vivem nas alturas, isto é, os governos, as autoridades e os poderes que dominam completamente este mundo de escuridão. Por isso, peguem agora a armadura que Deus lhe dá, assim quando chegar o dia de enfrentarem as forças do mal, vocês poderão resistir aos ataques do inimigo e depois de lutarem até o fim, vocês continuarão firmes e sem recuar. Assim mantenham-se firmes, cingindo-se do cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça. 15. E calçados os pés na preparação do evangelho da paz. E levem sempre a fé como escudo, para poderem se proteger de todos os dardos de fogo do maligno. Recebam a salvação como capacete e a palavra de Deus como a espada que o Espírito Santo lhe dá. Orem no Espírito, em todas as ocasiões, com toda oração e súplica, tendo isso em mente. Estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Amém. Amém. Aleluia. Ele fala assim que tem vários atributos que necessitamos implantar em nossas vidas e na vida dos nossos jovens. Né? E por isso vistam toda a armadura de Deus para que possam resistir no dia mau e permaneçam inabaláveis depois de terem feito tudo isso. Essa armadura é para que possamos resistir às setas inflamadas lançadas pelo maligno. Né? E eu vejo um instrumento didático mais completo que existe. Porque quando você olha
o soldado romano, ele é todo parametrado para que não venha quebrar as defesas dele. O escudo é grande, o capacete, a couraça, isso aqui, e isso garante que tenhamos êxito naquilo que o Senhor tem para as nossas vidas e para o nosso ministério. No fim, a gente entende que não há uma outra forma do homem, da mulher, do jovem, do cristão em si, formar em si, forjar em si o caráter de Cristo, se não for através da maior ferramenta de todas, que é a palavra de Deus. O salmista, no Salmo 119, ele fala o quê? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Ele diz, como pode, no verso 11, como pode o jovem manter puro o seu caminho? Ele mesmo responde, observando segundo a sua palavra. Lá em Oséias, capítulo 6, a palavra do Senhor diz, olha, conheçam-me e continuem a me conhecer. Né? Ele dá um conselho ali maravilhoso para o povo que estava se perdendo por falta de conhecimento. Ele diz, olha, me conheçam, busquem me conhecer e me conheçam continuamente. O salmista, de novo, no Salmo 91, no verso 14, ele diz, porque a mim se apegou com amor. É um dos grandes segredos para a juventude hoje entender. Porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei, pô-lo-ei a salvo, porque conhece o meu nome. A diferença está nisso aí. O Senhor Jesus, na sua oração sacerdotal em João 17, ele diz, Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Nós precisamos nos assustar quando nós percebemos a nossa juventude hoje querendo apenas o oba-oba, a alegria, querendo apenas o cantar, só cantar. E a gente percebe que quando chega no momento de oração, a juventude fica dispersa. A gente percebe que quando chega no momento de aprender a palavra, não há um interesse real. Isso é assustador. Para pessoas que deviam ter em si o desejo ardente de conhecer, de querer mais de Deus. Gálatas, mais uma vez, Paulo escreveu nos Gálatas, capítulo 2, verso 20, ele diz, não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Isso é o ápice, é o culminante do Evangelho, é você olhar para si. Só uma pessoa muito segura em Deus, Rafael, poderia dizer, Angélica, olha, não vivo eu mais para mim, Cristo vive em mim. Eu mortifiquei os meus membros, Cristo é que vive em mim. Cara, e a vida que vivo em mim, não vivo mais. Peguei todo mundo, não foi? Olha o que Paulo diz, é incrível isso. Gálatas 2:20. Então, viver a vida de Cristo na nossa vida. Você, homem, adulto, casado, solteiro, jovem, adolescente, independente da sua faixa etária, independente da sua situação civil, se casado, se solteiro, independe disso. O Senhor nos chama para termos o seu caráter, para nos forjarmos ao caráter dele. É fácil? Não é. O Senhor Jesus, em Mateus 11, ele fala o quê? 28, agora a gente de vez em quando foge da mente, né? Fala, olha, aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, né? Não é fácil isso, negar os meus próprios desejos, o meu corpo quer uma coisa, os meus olhos querem olhar uma coisa, a minha boca quer falar coisas. Então, negar a minha própria vontade para fazer a vontade daquele que um dia se entregou na cruz do Calvário para que hoje nós pudéssemos estar aqui. Não é fácil. Tem uma coisa que eu acho incrível, Rafael. A gente está quase finalizando aqui o nosso bate-papo, está chegando já o finalzinho, né? Mas tem uma coisa que eu queria trazer aqui só para nível de conhecimento. Foi uma coisa que o Senhor me mostrou, talvez outras pessoas já soubessem disso. Eu descobri isso alguns anos atrás. O fruto do Espírito, como o Rafael bem colocou, o fruto do Espírito, ele tem 9 características, ou 9 vitaminas, não sei, como quiser dizer, né? 9 características, 9 vitaminas, 9. O fruto do Espírito traz 9 características. Aí a gente vê Paulo escrevendo a Timóteo, que era um jovem. A gente poderia até citar aqui o exemplo de Timóteo, que era um jovem, né? E
Paulo dá vários conselhos ali a Timóteo. E nos conselhos que Paulo dá a Timóteo, incrivelmente, assim, não de forma coincidente, tem 9 características, os conselhos que Paulo dá a Timóteo. São 9 características também. E a gente para pensar, quando Paulo escreve aos Coríntios, né, acerca dos dons espirituais, a gente percebe que os dons espirituais também são 9. Então, parece que há uma ligação em tudo isso, né? É como se Paulo estivesse querendo dizer assim, olha, você quer ter dons? Tenha o caráter também. Você quer ter o caráter? Pratique os frutos. Paulo diz para Timóteo, olha, aplica-te a leitura, aplica-te o ensino, faz isso. Paulo dá uma receita perfeita para um jovem demonstrar que ele é em Cristo. Isso é maravilhoso, meu irmão. Então, fica aí a dica para você que vai assistir esse nosso bate-papo. Você pode ir lá verificar a carta de Paulo a Timóteo no capítulo 4, a partir do verso 12 ao verso 16. Você pode verificar também a carta de Paulo aos Gálatas no capítulo 5, do versículo 22 ao versículo 25. E você pode também observar lá a carta de Paulo aos Coríntios no capítulo 12, onde Paulo fala exatamente essa relevância dos 9, né, que a gente encontrou aqui. Então, lá nos Gálatas capítulo 5, do 16 ao 21, ao 20 talvez, a gente vai ver ali Paulo destrinchando características de uma pessoa que é o inverso, de uma pessoa que não tem o caráter cristão, mas que anda segundo a sua própria carne, segundo a sua própria vontade. Hoje nós tivemos aqui o Rafael Leonardo, a Angélica e o Ed. Angélica e Ed são líderes do Ministério Extreme da Igreja Família que Ama. O Rafael Leonardo é um dos líderes também de jovens da Igreja Batista em Mogi. Amo demais, minha primeira casa. E minha primeira casa também. Olha aí, tá vendo aí? Nossa primeira casa. Pensa que nascemos, né? E nós queremos deixar esse momento para que os nossos convidados de hoje possam tecer os seus comentários finais. Tá certo? Fiquem à vontade para ter seus comentários finais. Começou com as mulheres, vamos terminar com as mulheres. Ai, meu Deus. Então, o nosso maior desejo é hoje forjar jovens, né, com o caráter de Cristo. Eu acredito que é possível. Amém. Então, às vezes, o jovem pode achar que, você que é jovem que está assistindo, pode achar que, não vai ser comigo, porque eu até sempre falo isso, né? Que muitos se acham improváveis, mas é os improváveis que Deus quer. Deus não escolhe prováveis, Deus escolhe improváveis. Então, você jovem improvável que está assistindo esse bate-papo, saiba que o Senhor escolheu você também. Aleluia. Amém. Então, passeio a todos, muito obrigado. Desde já eu agradeço você que vai estar Efeitos especiais. assistindo esse nosso bate-papo. A Angélica é muito feliz quando ela fala os improváveis, mas o Senhor quer também os ocupados. Ele não chama só os desocupados. Ele quer demonstrar que eu preciso daqueles que têm coragem, aqueles que têm o desejo de ser forte e corajoso, né? E ele, muitas vezes, quando a Angélica fala improváveis, eu acho muito massa, porque ele utiliza dessas pessoas para dizer que o poder e a autoridade e a manifestação não depende dos homens, depende unicamente dele. Aleluia. Ele é o provedor de todas as coisas. E só para finalizar essa consideração, eu gostaria de informar que temos N exemplos de pessoas na Bíblia, desde Abraão, finalizando com o nosso Cristo, que eles sempre tinham características. Abraão era manso. Moisés, para mim, foi o homem mais manso que houve na Bíblia. A gente vê o desejo, o zelo pela palavra. A gente vê Neemias, a gente vê tantos homens que eram limitados, que disseram: Senhor, eis-me aqui. Neemias foi voluntário, né? Então a gente precisa nos apropriar da palavra da verdade. Na verdade, a palavra da verdade é essa. Mas a verdade da palavra sou eu, sou você, é Ed, é o Zé. Amém. Porque a gente materializa aquilo que ele quer que faça nas nossas vidas. A
quando a gente fala assim, usa-nos, a ponto de nós desaparecermos e o Senhor venha resplandecer. E no início da nossa conversa, a Angélica trouxe isso para as nossas vidas. Um abraço, obrigado, que eu passo a palavra. Já falaram tudo, não fico por último mais, mas é isso aí. Continuem firmes, fortes, continue contando com pessoas que possam lhe ajudar com a sua liderança, com seus amigos em Cristo. Não busque conselhos de pessoas que não têm nada a oferecer a vocês de bom. Procure pessoas, isso que deixem próximo da verdadeira alegria de Cristo e que verdadeiramente amam você e querem lhe ajudar. E a gente conclui com o slogan que a gente tem lá no nosso culto, que é até o último jovem, e vamos continuar batalhando com isso. Até o último jovem. E só para finalizar, né? A cerejinha do bolo. E a Bíblia, inclusive, relata que o jovem é o corpo forte da igreja, né? Então, Jesus escolheu os jovens porque eles são fortes. Então, vamos seguir aí fortes, jovens. Você é forte. Isso aí, 1 João, capítulo 2, 14. Jovens, sois fortes e a palavra de Deus está em vós e já tendes vencido o maligno. E para finalizar, a gente quer finalizar, mas vai chegando assim. Já percebeu, né? Olha só, José, capítulo 37 de Gênesis, começa a história de José. Quer ver um homem? Presta atenção. Você é adulto, você é jovem, você é adolescente, casado ou solteiro. Quer ver um jovem que é exemplo? Há muitos, mas eu gosto muito de José. José poderia ter cometido homicídio, poderia ter odiado, poderia ter se prostituído, poderia ter adulterado. Ele teve muitas oportunidades de fazer o que era errado. Mas José tinha o caráter de Deus na vida dele. E ele escolheu fazer o que era certo. A rainha Esther, Hadassah, o nome hebreu, depois virou Esther, quando casou com o rei Xerxes. Cara, Hadassah, ela era órfã. Ela poderia ter feito tudo o que era errado. Tudo o que era errado, Hadassah. Mas ela tinha um caráter de Deus na vida dela. Deus a honrou em cada decisão, em cada atitude. E a colocou no posto mais alto. Usou a vida dela para que o seu povo fosse livre. Então, meu irmão, esse aqui é Rafael, quer falar mais alguma coisa? Deixa ele falar. É porque quando uma fala de Esther, remete ao nosso funcionamento, né? Mais do que Sim. o líder dela. Ele instruiu ela a tomar uma boa decisão. E não existe nada mais de prazeroso. Não é de estar no melhor lugar. É de ver pessoas ir além do que eu e você. Isso daí é o prazer. Eu assisto com meus filhos muitos desenhos. Aí existe um desenho chamado Carros 3. E tem um antigo piloto, um antigo carro para o piloto, né? Que ele era Duck, era um grande corredor antigamente, da velha guarda, né? E o maior prazer que ele teve foi instruir um cara que ganhou várias copas cristãs. Então o maior prazer do líder, o maior prazer de Mardoqueu foi ver Esther onde ela estava. Sim. Que ele diz assim, será que foi para esse motivo que você não veio? Então, o prazer que nós temos como líder é de forjar pessoas que vão correr. Hoje a gente está engateando, caminhando. As próximas gerações de vocês já vai estar voando. Aleluia. Amém. É numa PG, a gente não utiliza mais PA, mas não é uma PG. A gente quer que vocês sejam progressivos, mas escutem a voz do Espírito Santo. Aleluia. É isso aí. Aleluia. E é isso aí, pessoal. Por hoje é só. Esse foi mais um. Uma pena. Esse foi mais um Falando Entre Nós. Que você possa ter sido abençoado através da vida dos nossos irmãos e amigos. Foi com vocês. Olha aí, eu fui muito abençoado. Minha fé foi edificada. Nós crescemos juntos e para mim essa é uma das maiores belezas do Evangelho. É quando nós podemos crescer juntos, compartilhar essa palavra, compartilhar conhecimento, transferir
conhecimento e experiência. Eu estou diante aqui de 3 líderes de excelência de jovens que lideram a sua juventude com muita excelência. Não é fácil, mas o Senhor tem dado graça, tem dado força e misericórdia. E eles vão obter êxito naquilo pro propósito ao qual o Senhor os convocou, em nome de Jesus. Desde já, fica aqui a minha gratidão, Ed, Angélica, Rafael, muito obrigado, e você, até a próxima. Tchau!